Por que, gente, que é uma grande oportunidade? Porque existe uma grande demanda no mercado por produtos saudáveis, sem glúten, lactose, principalmente depois da pandemia, né? 2020 aí nós tivemos a pandemia do Covid e depois disso, né? Porque a gente teve que ficar muito mais tempo em casa, porque os restaurantes, né, fecharam. Então a gente teve que fazer nossa própria comida e ali nós vimos que saúde na mesa é saúde no nosso corpo. Então, a partir da pandemia principalmente, a conscientização do brasileiro quanto a ter uma alimentação mais saudável, sem glúten, sem lactose, sem leite, com açúcares mais nutritivos, né? Com baixa adição de açúcar também, ela aumentou, essa consciência aumentou muito. Isso nos favorece, porque nós temos uma alta demanda no mercado, uma oferta consideravelmente baixa e uma oferta que é ruim e cara. Então a gente tem várias vantagens de entrar para esse negócio, de a gente começar esse nosso negócio em 2024. Porque nós temos uma grande demanda no mercado, né? Hoje em dia, nutricionistas estão pedindo, né, para as pessoas ou recomendando que as pessoas reduzam o consumo do glúten, de açúcares brancos, de leite, de lactose, porque esses ingredientes, esses alimentos são altamente inflamatórios para o nosso organismo. Né? Isso acaba desencadeando ou acentuando outros tipos de doenças, né? Interfere em outros tipos de funções no nosso organismo que não são benéficas. Então, muitos nutricionistas médicos estão recomendando a redução do consumo desses alimentos ou até a retirada. Nós temos um aumento de diagnóstico de alergia, de intolerância, né? Principalmente intolerância à lactose. Nós temos esse aumento de diagnóstico que também requer a redução ou a retirada completa desses alimentos. Então, só com pessoas que têm restrições alimentares, nós já temos um público muito grande. E aí, incluindo pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, nós temos então um público ainda maior, uma oportunidade de mercado muito grande, que tem uma baixa oferta, uma oferta de baixa qualidade, os pães são secos, são ruins. Quem já foi no supermercado viu a diferença de preço de um pão com glúten para o pão sem glúten? Muitas pessoas não retiram, né, mesmo tendo necessidade de retirar o glúten da alimentação, porque a oferta de produtos sem glúten é baixa e ela é ruim e cara, tá? Um pão sem glúten no supermercado, um pão de 300 gramas, você paga ali por volta de 26, 27, 28, até 30 reais. Um pão de 300 gramas que vai te dar o quê? 2 cafés da manhã. 3 estourando, se for só você que come sem glúten na sua casa, né? Então, se é uma família que entra para uma alimentação mais saudável, para ter mais saúde, gasta muito dinheiro comprando esses produtos sem glúten, que são ruins além de serem caros. Então, você vai produzir um produto de qualidade que não precisa custar o olho da cara, tá? Eu vendo produto sem glúten, saudável e sem lactose, sem leite também, e não tem um valor exorbitante, tem um valor justo pelos ingredientes que você usa, que são ingredientes diferentes, né? Mais ingredientes, então por isso o custo também aumenta um pouco, é normal. Só que você ganha muito em cima desses produtos porque ele tem valor agregado, tá? Então você consegue colocar uma margem de lucro de 100% em cima de um pão sem glúten, por exemplo. É dinheiro no bolso. Se você tem, porque tem pessoas que consomem esse tipo de produto, você vai faturar muito. Mas para faturar muito, você tem que se diferenciar no mercado, tá? Não pense que, vou fazer um pão de qualquer jeito, vou vender que vai dar certo. Não, você tem que fazer um pão gostoso, um pão com uma textura macia, fofinha, que tenha realmente sabor de pão, tá? Isso eu ouço muito das pessoas que me seguem. Eu fiz um pão X lá e não tinha gosto de pão, parecia mais bolo ou parecia um isopor sem gosto. Então a gente precisa oferecer produto de qualidade que tenha realmente gosto de pão, que tenha realmente textura de bolo, né? Esse é o diferencial que você tem que ter para se sobressair nesse mercado. Além desses produtos que a gente encontra nos supermercados, né, que eu até esqueci de falar, serem mais caros, terem uma textura ruim, né? E baixa oferta, nós também temos um problema que eles não são tão saudáveis assim. Dá uma olhadinha no rótulo. Vai lá ler no rótulo do seu pão, no rótulo
bolo ou da massa pronta de bolo que eles vendem, né? Porque bolo mesmo, só se for em confeitaria. No mercado você só acha a massa pronta. A combinação de ingredientes secos ali. Então, dá uma lida no rótulo. Dá uma olhada na quantidade de ingredientes que tem naquele pão. Dá uma olhada na quantidade de conservantes que tem naquele pão. Farinha refinada, açúcar branco, muito, muito conservante naquela receita. Por que a gente precisa, ou eles, né, precisam de tanto conservante? Porque um pão que vai para a prateleira, que dura 6 meses lá, um pão sem glúten especialmente, né, que ele resseca mais rapidamente do que um pão feito com farinha de trigo, se você não souber fazer a receita, você precisa de muito conservante para manter aquele produto palatável, né, para manter na prateleira aí por 3 meses, 4 meses que seja, né? Então um pão artesanal, feito com ingredientes de qualidade, que seja macio, que seja fofinho, que tenha gosto de pão, que seja saboroso, vai vender sem dúvida nenhuma, tá? Isso não significa que o pão comprado, por exemplo, seja saudável, né? Como eu disse, então tem que ver muito isso. Ah, mas tem grãos e não sei o que. Dá uma olhada no rótulo. O problema são os conservantes, o problema são os açúcares refinados, as farinhas refinadas, que só tem isso, né? Tem que ter um balanço. Você vai usar, sim, farinhas brancas no seu pão saudável, mas tem que ter o balanço com outros ingredientes para trazer nutrição, né? Faz parte ali, é uma combinação de ingredientes. Teve uma vez que eu comprei um pão de exemplo para gravar um vídeo, somente porque eu nem comi, eu dei para uma pessoa para não jogar fora, porque eu não gosto daquele tipo de pão. Tinha, sabe o que no pão? No rótulo? Sabor de pão. Vê se eu preciso colocar sabor de pão em um pão. Aroma, essência de pão. Gente, isso para mim foi surreal. Quando eu li isso no rótulo do pão, eu pensei, meu Deus, como assim? A gente vai ter um pão com essência de pão, para ter gosto de pão. Não existe isso não, a gente não precisa disso.